Bem, então vamos lá. Nós vamos começar então entendendo o que é o dashboard. Tá? Então nós falamos que o dashboard, oh meu Deus, é um painel com informações de dados transmitidas de forma amigável para as tomadas de decisões. Então, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui um dashboard para a gente poder abrir aqui. Dashboard simples. Aqui. Ó, então, eu tenho essa informação aqui, ó. Então, isso daqui é um dashboard, tá? Então, lógico, ele é um pouco mais complexo, esse dashboard aqui. E o que eu tenho? Eu tenho dentro dele aqui, ó, a criação desse dashboard, ó. Então, ele começa a ser criado. Gente, aqui tem coisa pra caramba. Então, eu tenho as imagens, né, que eu busquei da internet. Depois eu tenho a minha tabela com os meus cadastros dos clientes que estão dentro da minha empresa. Eu tenho o histórico desses clientes, as funções que eu vou estar utilizando, né, que são um pouco mais complicadas aí dentro dele. Aí eu tenho as premissas. O que são as premissas? São as ações que eu quero analisar para criar a minha tela. Então, além do cadastro dos clientes, nesse dashboard eu preciso do quê? Do plano, do tipo e do diagnóstico. Que depois disso, ela vai montar para mim todos os elementos que eu tenho aqui dentro, tá? Então, a minha base histórico, ela é montada de acordo com as premissas que eu tenho aqui, mais o cadastro dos clientes, tá? Então, essa base histórica é a minha tabela fato. Depois, eu pego toda a parte de análise, ó, de apoio para poder, tá vendo? Tem coisa pra caramba aqui, ó, tá? Ó, para depois montar essa tela. Então essa tela aqui, ó, é o que eu mostro como o dashboard. Então é o seguinte, ó, eu quero saber em janeiro, o que aconteceu em janeiro aqui, ó. Em janeiro eu não tive nenhum caso de Covid, tá? Se eu colocar aqui, ó, no dia 1º, ali começa a montar para mim os elementos, ó. Olha lá, ó. E se eu pegar janeiro e fevereiro, tá? E março. Pronto, ele começa a mostrar para mim todos os dados da minha análise ali, ó. Certo? Certo. Muito bem. Então, a ideia do dashboard é isso. É como que a gente trabalha com ele. Certo? Bom, esse daqui eu vou deixar um pouco mais para frente, porque esse aqui vocês notaram que ele é bem complexo, tá? Certo? Eu consigo fazer uma análise geral com ele, mas vamos pegar o nosso primeiro aqui, ó, que a gente vai ver que é esse trabalho. Então, para se criar um dashboard, é necessário 3 etapas. Então, quais são elas? A primeira é a modelagem e leitura dos dados. Tá? Depois, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que fazer os relatórios, que eu vou utilizar nesse caso aqui no Excel, as tabelas dinâmicas.
E por final, eu vou ter os gráficos, que é a minha tela. Certo? Então, quando eu começo a criar um dashboard, eu tenho que ter em mente isso daqui, que ele é um painel com informações que eu vou transmitir de uma maneira mais simples para as pessoas poderem tomar decisões. Ok? Certo. Beleza. Aí nota que aqui, ó, nessa tela aqui embaixo, eu tenho 3 informações aqui, ó. Eu tenho a minha tabela fato, a minha tabela dimensão, tá? E aqui eu tenho a minha análise, ok? Então vamos lá. A minha tabela aqui, fato e dimensão, elas vão fazer parte da minha modelagem de dados, certo? Então o que acontece? A tabela fato é onde se registram os acontecimentos, certo? Então aqui no caso eu estou marcando, estou fazendo uma tabela que está mostrando para mim as vendas, certo? E daí o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que registrar isso em algum lugar. E a dimensão? A dimensão ela mostra mostra o tamanho e quantidade de informações únicas dentro da base. Então vamos entender isso aqui. A minha tabela dimensão, né, na minha planilha de dimensão, eu tenho 2 tabelas aqui, ó. Eu tenho uma tabela que me mostra os produtos e uma tabela que me mostra os vendedores. Então, essa empresa, ela só pode vender só esses produtos. Mouse cabo, mouse óptico, teclado, memória e processador. Então, nesse primeiro momento, eu não posso vender nada mais que isso, porque a minha empresa, a dimensão da tabela dessa empresa é essa daí, certo? A mesma coisa acontece com meus vendedores. Então, eu tenho 6 vendedores aqui. Então, por enquanto, a minha empresa não pode vender, não pode colocar nenhum vendedor que não esteja dentro dessa lista aí. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, agora, o que acontece? Eu preciso fazer com que a minha tabela fato e a minha tabela dimensão, elas se conectem, elas se conversem. Para tanto, eu vou começar a nomear e transformar as minhas tabelas. Então, vou vir aqui, ó, na tabela de produto, né? Vou dar um Ctrl asterisco para poder selecionar tudo. Aqui onde está o nome da célula, eu vou dar o nome dela de produtos. E aqui, nessa tabela, também, ó, Ctrl asterisco, e vou dar ela o nome de vendedor. Ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou falar para o Excel que esses 2 intervalos, eles têm que ser convertidos em tabela. Por que isso? Porque depois, quando eu atualizar aqui, ele atualiza junto, tá? Então vamos lá. Bem simples, né? Dou um Ctrl asterisco, venho aqui no página inicial, peço para formatar como tabela, tá? Ó, então vou escolher uma qualquer aqui, sempre lembrando que eu tenho que deixar habilitado minha tabela tem cabeçalhos. Faço a mesma coisa aqui, ó, Ctrl asterisco, vou em página inicial, dentro do grupo estilos, formatar como tabela. Aí escolhe qualquer uma e dá OK. Prontinho. Então agora, o que acontece? Ó? Eu tenho as minhas 2 tabelas montadas ali. Aí eu vou vir aqui na tabela fato
E na minha tabela fato, o que eu preciso trazer? Eu preciso trazer o código do vendedor, preciso trazer o nome do vendedor, o produto, o valor total e o mês da venda. O que nós vamos fazer agora é um relacionamento, é uma relação entre uma tabela e a outra. Então, dentro do Excel, a função de relacionamento, onde os valores buscados estão a partir da esquerda, é a PROC-V, certo? Eu posso usar aqui um índice Corresp, eu posso usar um PROC-X, né? Eu posso usar um desloc, mas fica muito complicado utilizar essas funções aí. E outra coisa, né? O ideal sempre é a gente buscar dentro do Excel aquilo que você sabe que todo mundo tem. Então eu sei que toda máquina que eu for trabalhar no Excel, a partir da versão 2013, existe a PROC-V, tá? Que muita gente vai chamar de VLOOKUP. É a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Vou pegar o vendedor aqui, eu coloco, né? Opa. Igual PROC-V. E o que é importante sempre, né? Como eu estou explicando isso para o aluno, o ideal é que você entre aqui, ó, no assistente de função. Para quê? Para que ele possa entender a etapa que você vai explicar para ele, ó. Então o PROC-V, ele vai precisar de 3 ações, que é o quê? O valor procurado. Então, o valor procurado, como que a gente explica isso para o aluno? O valor procurado é a informação que ela está tanto na tabela fato quanto na tabela dimensão. Então, essa mesma informação tem que estar nas duas tabelas. E essa tabela, essa informação está onde, ó? Ela está aqui, ó, no código do vendedor. Aí ele vai perguntar para mim qual é a matriz da tabela. Como eu não lembro o nome dela, eu vou apertar o F3. E o que eu quero? Eu quero o vendedor. Ó. E o que eu quero trazer do vendedor? Eu quero trazer do nome. Então o nome dele está onde? Ó? Ele está na segunda coluna. Então eu ponho o 2, ó, e o 0 para trazer para mim. Certo? Vamos dar um OK. Beleza. Bom, por que ele deu esse ND? Deu esse ND por uma coisinha que eu deixei aqui para vocês entenderem, ó. Aqui, nota que ele está pegando para mim, ó, o número 1. Tá? Apesar de ter VD001, ele está pegando o número 1. Por quê? Porque eu criei uma máscara de formatação. Aqui no dimensão, ó, ele está como VD001. Então, o que eu vou fazer para arrumar isso daqui? Ó? Eu vou pegar isso daqui, vou selecionar tudo. Vou dar um delete. Vou clicar com o botão direito do mouse. E vou pedir para formatar as células. Tá? Aí eu vou criar uma formatação para ele, né? Vem aqui no personalizado. E onde está escrito geral, eu coloco assim, ó, entre aspas, VD, espaço, 3 zeros. Agora eu coloco, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6. Certo? Então nota Certo. que ele já jogou para mim. Se eu for aqui agora na fato, olha lá, ó, ele já trouxe quem é a vendedora 6. Tá? O ideal aqui, tá, Zé, pessoal do SAP, é mostrar exatamente para o aluno o erro, entendeu? Porque às vezes ele vê isso daqui, ele acha que é um erro e ele apaga. E na verdade não foi um erro que aconteceu. O que aconteceu foi que eu deixei preparado de maneira diferente os códigos para ele.
E como eu estou fazendo um relacionamento com o PROC-V, se as duas informações não estão iguais, ele não acha, certo? Mas você fala, mas Jorge, estava igual. Na verdade não estava, porque aqui eu tinha colocado uma máscara e aqui eu tinha digitado. Se eu colocar, né, VD001, ele não vai dar certo. Uhum. Entendeu? Entendi. Beleza. Bom, terminou esse daqui. Ótimo. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou fazer de novo o produto. O produto é a mesma coisa. Só que agora o produto, veja aqui, ó, eu tenho três informações. Eu tenho o código, o nome dele e o valor. Então o código está na coluna 1, a descrição está na coluna 2 e o valor está na coluna 3. O processo vai ser o mesmo, ó. Igual PROC-V, tá? O valor procurado vai ser o código do produto. De qual tabela? Da tabela produtos. Eu quero a segunda coluna e quero o valor 0. Prontinho. Olha ali, ó. Legal. Até aqui alguma dúvida? Não, tranquilo, tem. Beleza, então vamos lá. Bem, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, né, fazer o Excel pensar, ok? E fazer isso também com os alunos para eles pensarem. Para eu ter o valor total, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a quantidade vendida e pegar o preço unitário que está aqui, ó. Certo? Certo. Só que eu não coloquei uma coluna ali chamada valor unitário. Por quê? Porque exatamente para o aluno entender como que ele tem que fazer esse processo. Então ele tem que fazer o seguinte aqui, ó, ele vai ter que fazer uma equação simples. Para quê? Para ele trazer primeiro qual que é o valor do produto e depois multiplicar por esse 87. Só que eu vou fazer tudo isso dentro desse valor total. Então é assim, ó, igual PROC-V, o valor procurado continua sendo o código do produto, aperto F3 para apresentar as tabelas, então eu pego aqui produto, eu quero a informação que está na terceira coluna de valor absoluto. E vou dar um Enter. Prontinho. Nota que ele trouxe esse 60. E esse 60 é o quê? É quanto que vale um cabo, um mouse, tá? Um mouse cabo. Então aqui agora, ó, eu faço o seguinte, aperto F2 e depois do PROC-V, eu multiplico pela quantidade vendida. Olha ali, ó. Aí ele já trouxe para mim o valor, né, total dele. Até aqui alguma dúvida? Não, tranquilo. Beleza. Bom, agora aqui, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele traga para mim o mês da venda. Eu quero que ele traga o nome do mês da venda. Então aqui, ó, eu sei que apareceu janeiro. Então funciona o seguinte, ó. Quando eu quero trabalhar com o formato de texto, então, por exemplo, mês. Como que o mês vai ser representado para mim? É assim. Se eu coloco duas letras M, ele vai colocar para mim dessa maneira. Se eu coloco três letras M, ele coloca assim para mim, ó. E se eu coloco 4 letras M, ele vai colocar assim para mim, ó. Tá? Jorge, se for fevereiro, vamos fazer o seguinte, eu coloco 2, ele vai ser FEV, e aqui com 4 continua sendo fevereiro. Não importa a quantidade de letras que tenha no nome do mês, certo? Uhum. Então vai ser sempre assim, 2 M's é o número, 3 M's é o mês abreviado e 4 letras o mês inteiro. Então é assim, ó. Coloco lá igual texto, porque eu quero pegar a função texto. Da onde?
do mês, da data. E o que eu quero que ele traga da data? Eu quero que ele traga o mês abreviado. Então coloco MMM. Prontinho. Olha lá. Legal. Tá? E se eu quiser que isso aqui fique em maiúsculo, eu faço o seguinte, ó, antes do texto, eu coloco maiúscula e fecho aqui no final, ó. Certo? Prontinho. Certo. Olha lá, ó. Pronto. Depois disso feito, eu vou pegar aqui, ó, dar um Ctrl asterisco e também vou transformar isso daqui em tabela. Certo? Ó. Dá OK. E vou vir aqui, ó, o nome dela eu vou chamar vendas. E se eu pegar aqui agora, ó, lá embaixo, na minha última linha aqui, ó, dar um tab, colocar o vendedor 2, ó. O que ela vendeu? Ela vendeu, sei lá, mouse ótico, ó. E quantos que ela vendeu? Ela vendeu 30, tá? E quando que ela vendeu? Ela vendeu no dia 24/3/2023. Olha lá. Vou colocar assim. Já vai dentro do automático. Isso, por quê? Porque como você já preparou isso anteriormente, ele já entende para você toda a base. Beleza. Tá? Bom, essa é a primeira parte, que é a parte da modelagem de dados. Então aqui, você notou, JP, que não teve segredo nenhum, tá? Basta eu pegar... Tranquilo. Como? É tranquilo essa parte. Então, porque o que acontece? Aqui, vamos dizer que é o comum do Excel, tá? Que todo mundo faz. Então eu tenho que preparar a tabela, certo? Então eu tenho que preparar, porque é a partir dela que eu vou fazer o relatório. Ok? Beleza. Beleza. Aí eu vou fazer as análises. Bom, as análises eu vou pedir pelo quê? Então eu vou fazer primeiro os filtros. Então eu vou fazer aqui um filtro pegando pelo produto. Tá? Então eu vou jogar o produto e ele vai trazer para mim os produtos ali. Certo? Aí eu vou criar aqui uma análise. Então quais são as análises que eu quero? Então eu vou dar uma olhada na minha tabela fato. Então eu quero saber o seguinte, eu quero saber a quantidade de produtos vendidos por vendedor, tá? Então eu coloco assim, ó, quantidade de produtos vendidos por vendedor, certo? Qual outra análise que eu quero? Eu quero saber a quantidade total, a quantidade de produtos, a quantidade por produto vendido. Outra coisa que eu quero saber é o valor total por produtos vendidos. Eu quero saber a porcentagem por unidade, por quantidade de produto vendido. Eu quero saber a porcentagem e a média de valor financeiro por produto, tá? Eu quero saber o total de unidades vendidas. Eu quero saber o total financeiro vendido. E eu quero saber a média de vendas. E eu quero saber a média de valor vendido.
Deixa eu ver se tem alguma mais para fazer aqui. Ah, eu quero saber o produtos, né, vendidos por mês. Muito bem. Aí o que eu quero saber aqui, tá? Agora eu quero os gráficos para saber como que vai ficar. Então aqui, essa quantidade de produtos vendidos para o vendedor, eu quero um gráfico de coluna. A quantidade por produto vendido, eu quero um gráfico de barra. O valor por produtos vendidos também vai ser um gráfico de coluna. A porcentagem aqui vai ser um gráfico de rosca. A média de valor por produto vai ser o quê? Vai ser um gráfico de linha e coluna. O total de unidades vendidas vai ser um cartão. O total de média vendida também vai ser um cartão. O média de vendas também vai ser um cartão. E a média de valor também vai ser outro cartão. Então, vou ter 4 cartões aqui. E o produto vendido por mês vai ser um gráfico de árvore, que a gente vai aprender, ou vamos retomá-lo. Certo? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus fatos. Eu tenho fevereiro, março, faltou um abril aqui. Vamos colocar mais um aqui. TC 10. Opa. Dia 2/4/2022. VD. Opa, aqui vamos colocar 3. Aqui vamos colocar MM. 5. Dia 3/4/2022. Pronto, só para ter alguns meses 4 aqui, para não depois não ficar tão feio o meu gráfico lá. Beleza. Então vamos lá. Agora eu preciso fazer minhas análises. Então são essas ações que eu tenho aqui dentro dele. Lembrando que essas análises aqui eu fiz como? Me baseando na minha tabela fato. Tá? Então, ó, deixa eu só fazer uma coisinha aqui para ficar mais fácil. Exibir, congelar painéis. Ó, então o que acontece aqui, ó, tá? Eu tenho então conforme eu vou descendo aqui, ó, note que eu tenho meus campos. Então, eu vou sempre analisando de acordo com o meu campo aqui, ó, tá? Beleza, então vamos lá. Agora eu vou fazer as análises. A primeira análise que eu preciso é a quantidade de produtos vendidos por vendedor. E como eu expliquei, né, todos os relatórios vão ser utilizados por tabela dinâmica. Ok? Então, para colocar uma tabela de... Oi, pode falar? Não, eu falei ok. Beleza? Então, o que eu faço? Ó, venho aqui nele, vou lá no menu Inserir, Tabela Dinâmica. Como eu já dei o nome da tabela aqui, ó, é só colocar Vendas. Olha lá, ó. Aí, o que eu preciso entender? Que essa tela aqui, ó, ela coloca para mim o nome dos campos que eu tenho. E aqui são a disposição que eu quero.
Nesse caso aqui eu nunca vou usar filtro, por quê? Porque o filtro vai ser o produto, tá? Aí o que, que eu quero saber? Ó? Eu quero saber a quantidade de produtos vendidos por vendedor. Aí eu tenho que analisar o seguinte: se eu quero saber a quantidade de produtos vendidos por vendedor, eu vou pegar primeiro o nome do vendedor e vou jogar aqui, ó. Olha lá, ó. Aí ele apareceu o vendedor. Aí veja, eu preciso saber quantos produtos cada vendedor vendeu, certo? Para Certo. fazer isso, ó, eu vou pegar aqui produto, vou jogar aqui em coluna. Tá vendo, ó? Certo? Certo. Vou pegar de novo produto e vou jogar aqui nos valores. Olha lá que legal, ó. Aí ele está falando para mim que a Ana Paula Ferreira vendeu um mouse cabo, 4 mouses óticos, 4 teclados e 9 não, deu 9 o total dela, né? Eu vou tirar esses Uhum. totais gerais, está me confundindo aqui, ó. Então, para tirar o total geral, botão direito, opções da tabela dinâmica, e vou falar porque eu não quero os totais, ó. Senão vai ficar muito bagunçado aqui, ó. Pronto. Olha ali, ó. Certo? Certo. Beleza. Então, com isso, eu consigo ter a minha análise. Tudo bem? Sim, tranquilo. Beleza. Tá? Só que daí eu vou pegar aqui, ó, veja bem. Eu preciso fazer um gráfico de coluna. Se eu tentar fazer um gráfico de coluna com isso daqui, não dá. Certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, que eu vou colocar vendedor. Aqui eu vou colocar produtos. Certo? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela inteirinha, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, pular e dar um Ctrl V. Só que por que, que eu estou fazendo essa segunda? Porque essa tabela vai ser meu gráfico. Aí eu vou tirar aqui, ó, a coluna de produto e vou deixar aqui, ó, a contagem por produto. Certo? Tudo bem? Certo. Beleza. Eu Tá? entendi. Hã? Eu entendi. Entendeu? Porque depois, quando a gente for fazer o gráfico, a gente vai entender um pouco melhor, tá? Uhum. Então vamos lá. Agora aqui, ó, essa primeira foi feita. Agora o que, que eu quero? A quantidade por produto vendido. Então eu vou vir aqui nele, ó, vou selecionar tudo aqui, dou um Ctrl C, pulo uma coluna, dou um Ctrl V. Por que, que eu estou pulando uma coluna sempre, tá? Porque ele não pode uma tabela dinâmica encontrar com a outra. Senão depois ele começa a complicar minha vida, depois ele começa a travar. E também eu não faço uma tabela embaixo da outra. Porque se essa tabela crescer, aqui tiver embaixo dela, ela é, vai ser ativada, né? Então não é legal. Bom, vamos lá, continuando. O que, que eu quero aqui, ó? Eu quero a quantidade por produto. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou tirar essas duas ações. Vou colocar aqui agora produto em linhas e a quantidade vendida em valores. Pronto, olha lá, ó. Certo? E aqui eu não vou colocar vendedor, vou colocar produto, Produtos. tá? Olha lá, ó. Ele está mostrando para mim quantas memórias eu vendi, tantos cabos eu vendi, certo? Aqui não é contagem de produto, gente, aqui é soma. Soma. Opa. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. É que depois ele tá pegando o. Porque esse aqui é valores únicos, é por isso que deu tudo isso aqui. Mas beleza. Tá? Agora, o que, que eu tenho aqui, ó? Eu tenho
Esse aqui eu acho que dá para colocar em árvore também, para ficar mais bonitinho. O valor dos produtos vendidos. Então agora é o seguinte, ó. Eu pego isso aqui, Ctrl C, venho aqui, ó, Ctrl V. E agora aqui, eu vou falar que no lugar de quantidade é valor total. Preste atenção aqui, por favor. O que acontece? Se eu estou falando que é uma soma de valor, então eu sei que esse valor aqui, ele é monetário, certo? Então aqui tem que ser mostrado como valor moeda. E o que a gente faz? A gente seleciona, vem aqui e põe moeda, tá? Só que não é assim que eu faço isso aqui na tabela dinâmica, tá? Para falar para ele que esse valor tem que ser monetário, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que vir aqui onde está valores, clico nessa seta, vem em configurações do campo de valor e procura aqui, ó, formato do número. E vou falar que eu quero moeda. Vou colocar contábil para ficar mais bonitinho. E vou colocar tudo sem decimais, tá? Beleza. Mas Jorge, se eu colocar aqui a moeda lá, ele não vai aparecer? Ele vai. Só que o seu dashboard vai estar sempre alterado. Aí lá no dashboard ele não entende. Entendeu? Ah, entendi. Então é por isso que aqui você tem que fazer desse jeito, tá? Então, ó, de novo, seleciona o campo, vem aqui em valores, configurações do campo de valor, formato do número, escolhe aqui. Então, vai fazer moeda. Oi, pode falar. Não, foi meu celular que apitou aqui. Ah, beleza, sem problemas. Agora, o que eu quero saber aqui, ó? Eu quero saber a porcentagem por quantidade de produto vendido, tá? Então, como é a quantidade de produto vendido? É esse aqui, ó. Copio, pulo uma coluna. Só que o que eu quero? Eu quero a porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui de novo nessa seta, configurações do campo de valor e mostrar valores como, onde está escrito aqui, ó, sem cálculo, você vai colocar porcentagem da coluna e vai dar OK. Olha lá que legal, ó. Certo? Certo. Então notem que o que eu estou fazendo? Todas as ações que eu preciso mudar, eu estou fazendo isso dentro da tabela dinâmica. Ok? Eu não estou fazendo isso lá no Excel. O que eu preciso saber aqui agora? Ó? A média e o valor por produto. Ó, porcentagem e a porcentagem e a média de valor por produto. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar isso aqui, que é o valor do produto. Agora presta atenção aqui. Eu quero que ele faça duas coisas com o valor do produto. Eu quero que ele mostre a porcentagem e a média. Então aqui, o que eu tenho, né? Eu tenho a soma. Só que eu não quero a soma, eu quero a média. Então vem aqui, ó, configurações do campo de valor e falo que eu quero a média. Ó. Pronto. Então agora eu tenho a média. Certo? Certo. Ok? Depois, eu preciso fazer a porcentagem. Vou pegar de novo o valor total. Vou colocar aqui. Clico nesse botãozinho. Configurações do campo de valor. Mostrar valores como porcentagem da coluna. Ó. Ok? E aqui não é soma de valor. Aqui é a porcentagem do valor total. Certo?
Bom, continuando aqui. Agora, aqui ele está falando o seguinte, ó. Toda vez que eu for apresentar um cartão, o cartão ele é um valor único. Então é o que, ó? É o total de unidades vendidas. Eu quero saber quantas unidades totais eu vendi. Então eu vou vir aqui, ó. Pego uma tabela qualquer, seleciono, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, tiro produto, tiro esse porcentagem. E aqui eu não quero mais a média. Eu quero total, ó. Pronto. Então, essa é minha soma do total, do valor total. Continuando. Eu preciso agora... Ah, não, aqui é unidades, né? Não é total. Então, vamos lá. Aqui tá errado. Vou ter que tirar o valor total e colocar unidades. Cadê? Quantidade vendida. Pronto. Agora tá certo. Então, isso daqui é quantos eu vendi. Agora a gente vai vir aqui. Vou pintar. O total vendido. Então vamos fazer o mesmo processo. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou pular uma linha e vou dar um Ctrl V. Aí você vai falar assim, mas Jorge, você não falou que não era para fazer uma embaixo da outra? Eu falei. Só que, como essa tabela que ela não vai crescer, porque não importa a quantidade de valores que eu tenho, ela sempre vai me mostrar o total, então eu deixo uma embaixo da outra, tá? Só que aqui eu não quero a quantidade vendida, eu quero o valor total, ó. E aí, logicamente, vou transformar isso daqui em moeda. Ok? Vamos lá, qual que é o outro cartão que eu tenho aqui? O outro cartão é a média de vendas. Então é o seguinte, eu vou pegar esse valor aqui, ó, dar um Ctrl C nele, pulo uma linha, Ctrl V, e aqui, ao invés de soma, eu vou colocar uma média, ó. Pronto. Bem, só que essa média, ela ficou bem estranha ali, ó. Tá? Eu quero que essa média, ela arredonde para mim, tá? Então, vou vir aqui no média de novo, configurações do campo de valor, vou aqui no formato do número, vou falar que eu quero ele como número e vou tirar as casas decimais. Opa, peguei o lugar errado. É aqui mesmo. Ó. Pegar aqui como número e falar que eu não quero casas decimais. Olha lá. Ok? E vou fazer aqui a média de valor vendido. Então, como que eu faço a média de valor vendido? Vou pegar de novo a soma do total, Ctrl C, Ctrl V, e no lugar de soma, vou pegar aqui a média. Prontinho. Certo? Bom, então, as análises, elas foram feitas. Ah, estou faltando um aqui, né? Faltou produtos vendidos por mês. Produtos vendidos por mês. Então, o processo é o mesmo. Ó. Seleciono qualquer uma das tabelas aqui. Agora, vou pular uma coluna. E eu quero o quê? Ó? A quantidade de produtos por mês. Cadê? Mês da venda. Olha lá, ó. Então, eu tenho ali, ó. Então, em fevereiro foram vendidos 3.208, em março 1.704 e abril 468. Tá? Bom, então a segunda parte do dashboard está feita. Até aqui, quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Beleza, né? Eu Então, entendi. como? Eu consegui entender. Beleza, né? Então, nota, JP, que essas partes aqui,
elas não são difíceis, por quê? Porque a gente já está sempre mexendo com elas, tá? Então, você vai notar que se eu quisesse apresentar isso daqui pro meu chefe, tá tranquilo, tá? Então o aluno pergunta, mas então terminou aqui? Se você quiser só análise, terminou, tá? Então só vou arrumar isso aqui, que tá muito feio isso aqui. Pronto. Ó. Só que eu quero deixar isso de uma maneira amigável, para que quando a pessoa for olhar para o meu dashboard, fique um pouquinho mais interessante. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nele, tá? E antes de eu fazer isso aqui, eu preciso criar um cartão, tá? Só para você entender. O cartão, ele tem que pegar essa informação aqui, ó. Deixa eu só mostrar para você o que é um cartão. Abrir. Ó. O cartão, ele é essa informação aqui, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui é um cartão. É uma forma com um valor dentro. Só que para eu fazer isso é relativamente simples. É assim, ó, venho aqui no inserir, formas, crio um objeto. Aí eu faço o seguinte, ó, eu venho aqui nele, dou um igual e vou clicar em cima do valor, tá? Vou dar um enter, ó, ele não deixa fazer. Por quê? Porque ele não entende o nome da célula. Aí você vai fazer o seguinte, ó, eu tenho que nomear cada uma dessas células aqui, ó. O que eu faço para o aluno entender? Eu pinto a célula que o aluno vai ter que nomear. Então eu vou vir aqui, ó, vou pintar aqui dessa cor. Pronto. Ó. Então essa célula aqui vai chamar soma QTD vendida. Então tem que ser tudo junto, tá? Essa outra vai ser soma valor total. Essa outra vai ser média QTD vendida. E essa outra vai ser média valor total. Bom, para eu saber se foi feito, eu aperto o F3 e olha lá, ó. Os nomes estão aqui. E agora, para a gente terminar, eu preciso fazer o filtro. Então, vou colocar uma nota aqui. Nota. Filtros no dashboard. Dá-se o nome de segmentação de dados. Dashboard não, né? Vamos colocar aqui na tabela dinâmica. E como que eu faço isso? É bem simples. Eu vou pegar aqui, ó, esse objeto, tá vendo, ó? Vou no analisar, tá vendo, ó? Clico nele, abriu aqui analisar. E vou pedir uma dentro, ó, do filtrar, inserir segmentação de dados. E como eu falei, o filtro é produto. Olha lá o que aconteceu. Ele criou um filtro aqui para mim, ó, com os produtos. Então, se eu clicar aqui no teclado, vamos ver quem vendeu o teclado, ó. Olha lá, ó. Foi a Ana Paula, Fabiano, a Fernanda. Se eu colocar processador, quem que vendeu, ó? Mouse óptico, mouse cabo e memória. Certo? Bacana, legal. Beleza, então vamos lá. Bom,
O que eu preciso fazer agora é o seguinte, né? Esse daqui, ele está manipulando só essa tabela, tá vendo? Eu vou abrir essas duas aqui, ó. Só que ele está mexendo só com essa, ó. Tá vendo? Ó? As outras ele não mexe. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso falar para ele que esse botão aqui tem que trabalhar com todas. E como que eu faço isso? Eu vou vir aqui nele, vou aqui em opções, dentro do grupo segmentação de dados, conexão de relatório. Só que para ele apresentar essas opções, ó, nota que não tem aqui opções, ó. Por quê? Porque ele não está selecionado. Então eu tenho que clicar nele, aí ele vai abrir opções. Aí eu venho aqui no conexões de relatório e pego todos eles aqui, ó. Eu vou marcar todas essas tabelas, ó. Prontinho. Agora olha o que, que acontece aqui, ó. Se eu pegar mouse e cabo, olha lá, ó, memória. Todas as minhas outras tabelas agora estão dentro do objeto, ó. Tudo bem? Certo. Beleza. Só que tem uma coisa, ó. Esse daqui, essa tabela aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que aqui eu vou trocar. Acho que eu vou trocar porque produto não vai dar o que eu preciso. Eu vou pegar aqui por vendedor. Então, peraí, deixa eu fazer um outro botão aqui. Porque senão ele vai sumir tudo. Ó. Então vamos lá, analisar, selecionação de dados. Vou pegar por vendedor, tá? Certo. Beleza. Agora eu vou pedir para conexão de relatório para todo mundo. Ó. Agora vai ficar mais fácil. Beleza. Então, ó, se eu pegar aqui, agora fica facinho, ó. Eu quero saber da Ana Paula Ferreira. Olha lá, ó. Tá mostrando para mim o que a Ana Paula Ferreira vendeu. O Fabiano Cambota, o que ele vendeu e por aí vai. Certo? Certo. Só que é o seguinte, ó. Nota que essas duas planilhas aqui, ó, elas só aparecem para mim o nome quando eu selecionei um vendedor. E eu não quero isso, eu quero que ela mostre todo mundo. Essas duas tabelas. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar o filtro e vou falar que essa tabela e essa tabela, elas não vão estar dentro desse filtro aqui, ó. E como que eu faço isso? Vou clicar na tabela, vou aqui no analisar e vou procurar por filtrar conexões aqui no filtro, ó. Então eu vou falar para ele que essa tabela não entra no filtro vendedor e essa tabela também não entra no filtro vendedor. Ó, agora eu posso mexer, ó, que as minhas outras tabelas elas movem, né? Só que onde eu tenho o vendedor não move o outro, certo? Sim. Ok? Tranquilo até aqui? Sim, tranquilo. Pronto. Então agora a gente vai fazer o dashboard, vai fazer a tela que a gente precisa. Então vou criar uma nova tela aqui. Essa planilha eu vou chamar de dashboard, tá? Aí vou vir aqui no menu exibir e vou pedir para tirar as linhas de grade. Vou vir aqui na minha tabela de análise, vou pegar esse filtro, dar um Ctrl X, vim aqui dar um Ctrl V. Pronto, então a minha tabela está aqui, ó. Agora eu vou colocar o nome desse dashboard, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, o nome dele, cadê você? Inserir Word Art. Então ele vai ter o nome de
dashboard de vendas. Aí eu vou começar a brincar com ele, tá? Vou falar que eu quero colocar a alinhada direita. Vou colocar aqui um Bebas Newy para ele ficar legalzinho, tá? Vou pegar esse texto dashboard aqui, ó, vou dar uma aumentada nele. Vou mudar a cor dele aqui, ó, para um laranja. Se eu estiver fazendo alguma coisa que você não conheça, tá? Me dá um toque, tá? Essa parte eu não conheço. Tá, A então. parte que vai montar a painel eu não conheço. Não, mas aqui você, se colocar o texto aqui, tranquilo, ou não? Ah, não, essa parte de colocar o texto, tirar a grade, tranquilo, Ah, é beleza. montagem mesmo. Porque isso aqui é mais a parte que a gente chama de brincar mesmo, tá? Pra ficar mais interessante, ó. Então, vou vir aqui nele, ó. Então, vou colocar uma cor diferenciada aqui pra ele. Peguei o lugar errado, é aqui, Jorge. Beleza, né? Então aqui eu vou vir aqui pedir para colocar uma sombra para ele. E esse vendas aqui eu vou colocar numa cor roxa também. E agora aqui, ó, eu vou pegar, para ele ficar uma coisinha um pouco mais interessante, eu vou colocar um ícone de dinheiro aqui, tá? Então eu vou lá no inserir, formas não, cadê você? Ícones aqui. Vou pedir aqui para colocar então moeda, ó. Vou aplicar mais ou menos aqui, dar uma aumentadinha nele. Não, diminuir um pouquinho. E vou trocar a cor dele, né? Vou falar que eu quero que seja um verde aqui, ó. Pronto. E aqui eu posso dar uma aumentada um pouquinho nele, isso. E vou falar que eu quero também não tem como fazer muita coisa aqui dele não. Mas beleza. Então, esses dois aqui agora eu vou lá no formatar, agrupar, para poder fazer uma coisa só e pronto. Agora então, eu posso colocar esse meu dashboard aqui, texto, onde eu achar interessante. Agora, nós vamos começar a falar, colocar os cartões aqui, ó. Então, quais são os cartões que eu tenho? São esses três aqui, ó, esses quatro. Soma de quantidade vendida, soma de valor total, média de quantidade vendida e média de valor total. E aí é bem simples. Vou lá no inserir, formas, pego aqui, ó, desenho uma forma qualquer. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O primeiro, então, que eu vou usar, ó, é esse aqui. É o soma de quantidade vendida. Soma QTD vendida. Aí eu faço o seguinte, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho a espessura dele aqui. Ó, clico nele. Venho aqui na barra de fórmula. Coloco o sinal de igual. E coloco soma quantidade vendida. Ó. Dou um Enter. E aqui vai aparecer os valores. Ó. Então deixa eu aumentar o zoom para a gente poder enxergar. Ó. Olha lá. Aí, para eu poder manipular o texto, é aqui, ó, dentro da página inicial desse grupo, fonte e alinhamento. Então eu quero que ele fique na parte inferior, à direita. Falo que eu quero na fonte na cor branca e vou mudar aqui, ó, vou colocar um Monte Serra para ficar uma coisa mais legal. Só que eu quero Monte Serra. Aí, vou aumentar um pouquinho, certo? E daí é só formatar
o objeto. Ó. Vem aqui nele, eu quero colocar esse fundo laranja aqui para ele. E o texto, eu vou colocar uma sombra para dar uma destacada nele. Ó. Certo? Certo. Então, tá, JP? Eu não trabalho com célula nenhuma aqui, é tudo formas, tá? Aí, isso daqui ele tem um nome, que é o quê? É a soma da quantidade vendida. Então, eu vou vir aqui, ó, no inserir, de novo, WorkArt. E o que eu vou colocar aqui, ó? Então, ele é o total de unidades vendidas. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui nele, lá no página inicial, diminuo o tamanho dele, ó. Falo que eu quero alinhado à direita, melhor à esquerda. Dá uma diminuída um pouquinho mais aqui nele. Vou trocar aqui para a fonte que eu estou utilizando, que é a Bebas Neue. E aqui eu vou trocar a cor, ó. Então esse daqui eu vou deixar esse amarelo. E esse aqui eu vou deixar no branco. Vou dar uma aumentadinha aqui só para fazer uma graça. Pronto. Ó. Beleza. Então, esse daqui é a minha primeira caixa. Aí o que eu vou fazer? Vou selecionar os dois, tá? Utilizando a tecla Ctrl. Vou vir aqui no formatar e vou pedir para agrupar. Pronto, agora ele virou um objeto só. Clico nele e dou um Ctrl D para ele duplicar. Ó. Aí eu vou fazer o outro, que ele agora é o quê? É a soma do valor vendido. Aí agora presta atenção aqui, ó. Eu clico na caixa de novo. E aqui ele colocou, ó, soma a quantidade vendida. Aí agora eu vou mudar aqui, eu vou colocar soma do valor total. Ó. Aí eu vou fazer o mesmo processo. Colocar na cor preta, na minha branca, aumentar um pouquinho. Certo? E aqui já não é mais o total vendido. Esse aqui é o quê? É o valor monetário total vendido. Pronto. Bom, esses dois aqui eu vou deixar nessa mesma cor, porque eu estou falando que ele é um total. Então, eu vou selecionar agora esses dois, segurando o Ctrl. Vou aqui no formatar e vou pedir para ele alinhar ao meio. Pronto, agora ficou bonitinho. Aí eu pego esse objeto, Ctrl D, e vou colocar ele aqui em cima, ó. E esse aqui agora vai ser a média do total vendido, ó. Então agora apago aqui e coloco média, tá? Média da quantidade vendida. Então, ó. Certo? Vou no página inicial, vou colocar branco, vou aumentar aqui. E o texto não vai ser mais total. Vai ser o quê? Vai ser a média de unidades vendidas. E eu vou só trocar a cor desse botão aqui, ó. Vou vir nele, formatar, e eu vou pôr uma outra cor. Vou colocar, nossa. Isso, ó. Por esse azul aqui, ó. Prontinho. E aqui agora, duplico de novo, Ctrl D para jogar do outro lado. E agora vai ser a média de soma. Então, a média do valor total. Prontinho. Aí eu já tenho aqui, ó, agora a cor dele.
aumento. E aqui já não é média de unidades, agora é a média de valor vendido. E vou fazer o mesmo processo ali, ó. Clico nesse, vou lá no formatar, alinhar, centralizar. Vou pôr aqui alinhar no meio. Pronto. Bom, aqui já dá para você ter uma ideia de como que funciona o dashboard, tá? Deixa eu só pegar esse média de valor aqui, que ele está muito pequenininho. Pronto. Ó. Aí, olha o que que acontece, ó. Se eu pegar da Ana Paula, olha lá, ó. Se eu pegar do Fabiano Cambota, se eu pegar da Fernanda Montenegro, da Joana Dark, do José Lins do Rego e da Maria Clara Gueiros. A partir daí, eu consigo ter uma análise legal. Então, por exemplo, ó, da Maria Clara Gueiros, ela vendeu quanto? Ela vendeu 109.750 total dela, fazendo 883 vendas. E se eu pegar da Ana Paula, vamos ver quanto que a Ana Paula fez, ó. A Ana Paula fez 800 vendas e vendeu 69.220. Então, se eu comparar a quantidade de vendas da Ana Paula Ferreira com a Maria Clara, ó, a Maria Clara, ela vendeu pouca coisa a mais que a Ana Paula, mas o valor dela foi bem alto. Então, a partir daí, você começa a tomar decisões, o que você vai fazer. Por que que a Ana Paula está vendendo pouco, onde que ela está vendendo menos. Entendeu? Entendi, muito legal. Tá? Bom, agora a gente vai fazer os gráficos. Então, o dashboard, na verdade, é isso, tá? Ok? Agora é só colocar os gráficos. Então, vamos lá. Vamos aqui na análise. Então, ó, os 4 aqui eu já fiz, ó. Isso. Tá? Então, vou pintar que eu já fiz ele, ó. Bom, eu tô falando, então, agora é o seguinte, ó. Tá vendo essa caixa aqui? Sim. Essa caixa, eu vou colocar aqui na frente, só que eu quero colocar essa tabela aqui. Certo? Ok? Então, para fazer isso, eu tenho que falar para o Excel que isso daqui vai para lá com uma imagem vinculada. Porque eu não posso mandar essa tabela dinâmica para lá, entendeu? Porque senão vai dar problema aqui. Então, eu faço isso, ó. Seleciono a tabela dinâmica e dou um Ctrl C. Ó. Tá? Aí eu vou vir aqui no dashboard, clico com o botão direito do mouse e peço para colar como imagem vinculada. Olha lá, ó. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Aí você fala, tá bom, mas o que que isso tem a ver? Quer ver, ó? Eu vou pegar aqui e vou colocar outra compra aqui, ó. Então, vem aqui no último dia. Então, quem vendeu aqui foi o 1, que é a Ana Paula. Ela vendeu um MO. Ela vendeu 6 e vendeu no dia 3/4/2022. Vou dar um Ctrl B para salvar. Ó, então dá uma olhadinha aqui no meu dashboard. Ana Paula, ó, vou fazer uma memória que é mais fácil, tá vendo? A Ana Paula não vendeu nenhuma memória, ó. Então vamos fazer aqui, ó. Então vamos colocar 1. Ela vendeu uma memória. Então ela vendeu 20 memórias no dia 22/4/2022. Ó, então vou dar um Ctrl B e veja bem, aqui, ó, tá vendo que não apareceu ainda a memória da Ana Paula? Sim. Aí eu vou aqui em dados, atualizar tudo. Olha lá, ó. Tá vendo que agora apareceu ali a memória da Ana Paula? Sim. Então, quando eu faço uma imagem vinculada, é isso. Certo? Tá. Tranquilo? Tá? E se eu fizer aqui da Maria Clara Gueiros? Ó, Maria Clara Gueiros não vendeu nenhum... Deixa eu ver.
O Fabiano Cambota, ó, não vendeu nenhum mouse e cabo. Então vamos lá. Tá? Então, vamos colocar aqui. O Fabiano Cambota é o 5. Então, vou colocar 5 MC. Ele vendeu 20 cabos no dia 10/4/2022. Ó, salvo. Vamos aqui no dashboard. Atualizo tudo. Olha lá. Ó. Apareceu. Beleza, né? Então tá vendo que é por isso que eu faço daqui. Então agora eu consigo ter uma análise de como que vai vendendo as coisas ali. E aí agora vamos fazer os gráficos. Então vamos lá. O gráfico aqui, ó. Esse gráfico, deixa eu fazer uma divisão aqui também. Cadê você? Congelar painéis. Ó, então agora eu quero essa segunda tabela aqui, ó. Ela vai ser um gráfico de coluna. Então é simples. Vou dar uma diminuída no zoom. Vou vir aqui no inserir gráfico de coluna. Ó. Aí eu distribuo onde eu acho que tem que ficar legal esse gráfico aqui. Tá? Ó. Botão direito do mouse, selecionar dados. Aí onde que estão meus dados? Então aqui, ó, na análise. Dou um enter, ok. Prontinho, tá feito meu gráfico, ó. Aí o que que eu faço? Eu vou começar a manipular esse gráfico, ó. Então eu não quero esses botões, ó, clico com o botão direito aqui nele, ó, no botão. Eu não quero as linhas de grade e não quero esse eixo vertical, ó. Certo? E o título dele é o quê? O título dele é quantidade de produtos vendidos. Então, ó, vai ser vendas, né, de produto por vendedor. Vendas de produtos por vendedor. Olha lá, ó. Certo? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse gráfico, vou dar uma diminuída um pouco nele. Ó. Vou pedir para colocar os rótulos de dados. Só que eu quero esses rótulos de dados na extremidade externa. Tá? Aí, para poder verificar legal, para ele ficar um pouco melhor visto, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui nesse gráfico. Vou clicar com o botão direito do mouse. Formatar rótulos de dados. Tá? Vou vir aqui nesse botão, ó, linha de preenchimento. E vou pôr um preenchimento sólido para ele, ó. Olha lá, tá vendo, ó? E vou falar que eu quero isso na cor amarela aqui, ó. Pronto. Acho que o cinza fica mais legal. E aqui, ó, para não ficar tão magrinho aqui, ó, essas barras, eu faço o seguinte, ó, clico em cima dela. Aqui eu venho na largura do espaçamento e vou falar que eu quero 100% de largura, ó. Prontinho. Até aqui quer perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Ó. Aí o que que acontece aqui, ó? Nota que esse gráfico ele não se altera. Por quê? Porque ele não está dentro do meu filtro, ó. Isso. Tá? Sim. Agora vamos pegar o outro. Então, esse aqui eu já fiz. Que é a quantidade de produto vendido. E eu falei que a quantidade de produto vendido é a árvore. E qual que é o valor? É esse aqui, ó. Tá? Então eu vou vir aqui no dashboard. Vou pegar aqui, ó, o gráfico. Cadê você? De árvore. Que é esse aqui, ó.
Agora vamos lá. Esse daqui é um pouco mais chato para montar, tá? Vou clicar com o botão direito do mouse, selecionar dados. Aí, onde que está o gráfico? Está aqui, ó, na análise. Então, vou pegar aqui, ó, memória e vou dar OK. Só que vejam que ele não trouxe tudo, tá? E como que eu tenho que fazer então? Botão direito do mouse, selecionar dados. Aí, essa série 1 aqui, ó, eu vou pedir para editar. E qual que é o nome da série? O nome da série vai ser produtos. E onde que ela está? Ela está aqui, ó. Certo? E qual que é o meu eixo? Tá? O intervalo de rota do eixo. Vai estar aqui, ó. Nesse dado. Opa, deixa eu fazer de novo. Tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu vir aqui e pedir para remover. Tá, então vamos lá. Então o nome da série vai ser produtos. Gente, que chatice isso. Tem que pegar outro nome, que produto já tem. Então vamos lá de novo. O nome da série vai ser PRD. E o valor da série que estranho. Por que ele não quer pegar? Só um minuto. Ele não tá querendo pegar não. Não, ele tem que trazer tudo pra mim. Vamos tentar de novo isso aqui. Por que ele não tá querendo colocar? Porque era só isso. Gráfico. Ah não, é porque eu tô pegando... Ah não, tá certo, mapa de árvore, é isso aqui mesmo. Então vamos lá de novo. Selecionar dados. Aí, agora foi. Isso. Beleza. Olha lá, ó. Aí o que que acontece aqui? Eu vou pedir para colocar o rosto de dados e vou pedir para tirar a legenda. Pronto. E vou pedir para colocar, mostrar mais opções do rótulo e eu quero colocar o valor aqui, ó. Pronto. Beleza. Aí, olha o que que aconteceu aqui, ó. Conforme eu troco o produto, ó, olha lá, ó. Então ele vai mostrando para mim o seguinte, ó. Olha lá, ó. Então ele vai montando o gráfico de maneira que eu preciso pegar os dados ali. Então depois a gente chama de gráfico de árvore, tá? Certo? Ele é mais para ficar bonitinho do que qualquer outra coisa, tá? Beleza. Agora, esse gráfico tem um nome. Então vamos ver o nome dele lá. Que é quantidade por produto vendido. Então aqui, ó,
é quantidade por produto vendido. Olha lá, ó, tá? Agora vamos fazer de novo aqui. Agora, o valor para o produto vendido, ele é o quê? É um gráfico de coluna. Então, mais fácil ainda. Então, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não quero pegar muita tela aqui. Então, eu vou pegar aqui de novo, ó. Inserir gráficos, né? De coluna. Ó. Vou colocar ele aqui. Ó. Selecionar dados. E onde que eu vou buscar os dados aqui, ó. Então, agora o dado que eu quero é esse aqui, valor por produto vendido, que é esse aqui. Ó, olha lá. Aí, mesmo processo. Botão direito do mouse, ocultar todos os campos, vim aqui, ó, no, cadê? Eixo, tirar o eixo vertical, tirar as linhas de grade, pedir para colocar os rótulos de dados na parte externa. E aumentar aqui a espessura dele, colocar aqui 100% de espaçamento. E aqui, ó, pedir para colocar um preenchimento sólido para ele, ó. Então isso aqui é o que? Ele é o valor financeiro total vendido. Tá? Olha ali como está ficando interessante, tá? Beleza. Esses gráficos aqui, ó, nota que você não precisa sofrer. É só vir aqui e ver como é que é. Agora aqui, ó, ele está falando que é porcentagem por produto vendido, é um gráfico de rosca. Então, eu vou vir aqui, ó, no inserir, procurar o gráfico de rosca, ó. Botão direito do mouse, selecionar dados. Vem aqui agora na análise e eu quero a porcentagem de valor vendido, que é essa daqui. Ó, mesma coisa. Tiro configurações do campo, remover, cortar todos os botões. Vou falar que eu quero que a legenda fique do lado direito. Então isso daqui é o que? É a porcentagem do produto vendido. Porcentagem não é do, é por produto vendido. Tá? E vou pedir para colocar os rótulos de dados. Ó, e eu quero mais opções aqui. Eu quero falar para ele aqui, ó, que esses valores, eu vou diminuir o orifício da rosca, ó. Vou vir aqui nesse botão, o preenchimento sólido, e vou tirar um pouco ele. Ó. Certo? Então, vamos dar uma diminuída nesse gráfico aqui. Legal. Aqui eu vou dar uma aumentada um pouco mais nele, para ele poder ficar legal. Aqui pode... Ó, tudo que você clicar aqui no gráfico, ó, você pode mudar, tá? E agora, deixa eu dar uma diminuída um pouquinho mais nele aqui. Isso. E agora aqui,
eu vou fazer esse gráfico que tem que mostrar para mim, ó, a média e o valor. Só que eu falei que eu quero linha e coluna. Então é simples, ó. Eu vou vir aqui no dashboard, vou pegar aqui um gráfico, né? Vou lá no inserir, pegar um gráfico de coluna. Ó. Aqui eu acho que eu posso dar uma diminuída. Esse aqui também eu posso dar uma diminuída. Pronto. Agora, ó, botão direito do mouse, selecionar dados. Vou vir aqui na análise e pego o último gráfico, que é esse aqui, ó. Pronto. Aí eu vou falar, ó, ocultar todos os botões do campo de gráfico. Vou falar que eu não quero os rótulos de dados, ou melhor, não quero o eixo horizontal e eu não quero as linhas de grade. Só que aqui, ó, se eu colocar a legenda, ó, ele está mostrando para mim as duas coisas, tá? Só que eu não tenho a visualização dele. Como que eu faço então aqui, ó? Eu vou falar que eu quero um gráfico de combinação. De que maneira? Vou clicar com o botão direito do mouse nele, alterar tipo de gráfico e vou pegar um gráfico de combinação, certo? E eu vou falar, ó, que a porcentagem do valor total ele vai ficar no eixo secundário. Opa, deixa eu ver. Se eu colocar, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o valor da média do valor total, vou colocar como área. E aqui, vou colocar como essa linha aqui. Não, deixar como coluna agrupada mesmo. Ó, beleza. E aqui, ó, o porcentagem do valor total, eu vou colocar com marcadores. Aí vai aparecer lá, ó. Pronto. Agora você tem ele com marcador, ó. Tá vendo aqui, ó? Certo? E o que eu vou falar para ele fazer aqui, ó? Nesse botãozinho aqui, eu vou pedir para ele colocar o rótulo de dados, ó. Certo? Aí eu vou clicar nele, formatar rótulo de dados. Vou falar que eu quero ele acima, ó. Vou pôr um preenchimento sólido para ele, tá? Agora, esses... Aqui eu acho que eu vou diminuir um pouco a transparência, ó. Ó. Agora, esse daqui, eu vou nele e vou diminuir aqui, vou colocar uns 50%, ó. Pronto. E também vou vir aqui, ó, vou pedir para colocar os rótulos de dados nele, ó. Só que eu quero na extremidade externa. Prontinho. Olha lá, ó. Agora você consegue ver a porcentagem e o valor total das vendas. Ó. Então você tem porcentagem e média das vendas. Ok? Certinho. Até aqui alguma dúvida? Acho que só na hora. Você poderia repetir só essa última? Qual a última? Essa da porcentagem da média? Tá, vamos lá. Como você montou o gráfico, por favor? Beleza, então vamos lá de novo no inserir gráfico, Uhum. né? Eu vou pegar um gráfico de coluna. Ó. Certo. Aí é o seguinte, botão direito, selecionar dados e vou pegar o gráfico aqui, ó. Ó, certo? Que é o último gráfico ali. Uhum. Pronto. Aí vou limpar o gráfico, né, ó. Botão direito do mouse, ocultar todos os botões. Vou falar que eu não quero as linhas de grade e eu não quero o eixo vertical.
Veja que aqui, ó, ele está mostrando para você aqui embaixo, ó, tá bem pequenininho, tá? Só que eu não quero isso, eu quero que ele coloque uma linha para eu poder enxergar o que ele está mostrando ali. Aí você faz isso, ó, clica em cima dele, do gráfico, botão direito, alterar tipo de gráfico. Vou pedir o gráfico de combinação e vou falar que aqui embaixo, ó, onde está escrito linha, eu vou colocar esse linha com marcadores, tá? E olha o que acontece, ó. Ele põe os marcadores ali para mim. Sim, sim. Certo? Agora o restante é só pedir para colocar, ó. Vem aqui nele, ó. Adicionar rótulos de dados. Aí eu venho aqui nele, ó, e como que eu falo para ele trabalhar esse rótulo de dados, ó. Vou aqui nele. Cadê você? Alinhamento. Opa. Opções do rótulo. Eu quero colocar ele acima, ó. Pronto. Aí eu vou pintar o rótulo, né? Preenchimento de sólido. Vou diminuir aqui, colocar uns 30% gradiente. E vou fazer aqui, ó, agora, ó. Clico nele, na marca. Vou vir aqui, ó, nesse gráficozinho e falo que eu quero com 50% de espaçamento. Ó. E vou pedir aqui para colocar o rótulo de dados, ó. Na extremidade externa, ó. Pronto, tá feito, né? Aí eu vou dar uma diminuída aqui um pouquinho no gráfico. Vou puxá-lo aqui em cima para ficar na mesma posição. E o título gráfico é porcentagem e média do valor vendido. Pronto. Isso daqui é o seu dashboard, ó. Ok? Então, ó, eu aperto agora, vou aqui no menu exibir, tiro as linhas de grade, a barra de título e aperto Ctrl F1 para eu poder ter a minha tela um pouco melhor para visualização, ó. Certo? Certinho. Olha ali, ó. Pronto. Então agora você tem seu dashboard, ó, montado. Ok? Aí conforme você vai clicando aqui, ó, quero saber, por exemplo, dos dados da Maria Clara Gueiros. Olha lá, ó. Eu quero saber da Joana Dark. Olha lá, ó. Todos vão mudando. Todos vão mudando. Então é isso que é o dashboard. Certo? Essa Bom. parte do gráfico, JP, ela não é tão difícil, tá? É mais como posso dizer? É mais a maneira de você montar, entendeu? Que é aquela coisa, ó, a cor e tal, isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas a grosso modo é isso aqui que é um dashboard de vendas. Ah, então pelo que eu entendi, é só você ir treinando na sequência de como você vai montar ele. Isso, Até chegar nessa parte. Tem uma exata. sequência. Tem uma sequência, que é como aquilo que E eu aí, mostrei aqui, ó. Qual é a se for sequência? função, Então, a sequência é exatamente. isso. Primeiro você faz a modelagem de leitura dos dados, depois você cria todas as tabelas dinâmicas e por fim você cria o gráfico. Entendeu? Tranquilo. Porque o que você fez, ó? Isso daqui nada mais é do que isso aqui, ó. Só que ao invés de eu estar mostrando com valores, né, ó, com um monte de tabela, eu estou mostrando com gráfico. Essa é a diferença. Certo? Só que lógico, né? Quando você mostra isso daqui para alguém, chama muito mais atenção do que você mostrar um monte de número. Sim, com certeza. Então é isso que as pessoas querem que você ensine hoje. Como montar os dashboards, tá? Só que o que acontece? Muita gente não se preocupa com a parte de montar a estrutura de base de dados. Então eu preciso montar a base de dados para depois chegar no dashboard.
Entendeu? Então, a minha base de dados, porque o que que acontece, ó? Se eu vier aqui no fato agora, quer ver, ó? Vou aqui na dimensão e vou colocar mais um produto, ó. Então, eu tenho aqui teclado, aí eu vou colocar aqui GB gabinete. E cada gabinete custa R$ 120, certo? Aí eu vou aqui agora no fato e vou falar que eu quero comprar um gabinete, ó. Então eu vou colocar aqui vem um que pegou, ó, gabinete, tá vendo, ó? E quantos gabinetes foram comprados? Foram comprados 60. Olha lá. Quando? No dia 10/2/2022. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá um Ctrl B para salvar. Vem aqui no dashboard. Vamos pedir para atualizar. Certo? Ó. Agora quem que vendeu? Foi a Ana Paula, ó. Tá vendo aqui, ó? Já aparece lá. Já aparece lá. Muito bem. Entendeu? Então, assim, cada vez que você então faz alguma atualização, a base de dados ela tem que ser muito bem feita, porque quando você coloca faz ela certinha, quando ela atualiza, todas as informações que são correspondentes a ela vai ser jogadas no dashboard. Muito bem. Muito legal. Certo? Entendeu então o que é um dashboard? Entendi. Beleza. Entendi. Né? Eu vou Agora é só treinar. Isso, eu vou